Mas, Eric, quero começar falando aí contigo, né, sobre o assunto da manhã que saiu, a proposta de privatização dos Correios. O governo quer fazer o leilão já no ano que vem e essa proposta deve ser pautada na Câmara ainda nessa semana. O presidente Arthur Lira falou alguma coisa de colocar, né, para o pessoal dar uma olhada nessa pauta aí ainda hoje. É mais uma promessa do governo que está tomando forma aí para concluir, mais uma privatização depois de todo aquele processo da Eletrobras? Pois é, Felipe. Como é que vão ser os passos aqui na Câmara com relação a essa questão da privatização dos Correios e qual a expectativa de hoje? O relator da proposta, que é o deputado Celso Sabino, deve apresentar o texto hoje para algumas lideranças. Esse é o primeiro movimento, depois de várias conversas que ele já teve com o governo, com integrantes do time do Paulo Guedes, com integrantes da Casa Civil, e aí, a partir de agora, ele apresenta para essas lideranças partidárias, vai ouvir o que a turma aqui do Congresso, da Câmara, vai trazer de sugestões para alterações, e aí começa, então, a fazer os ajustes, começa, então, a fazer as emendas que devem entrar nesse texto. Então, sim, a expectativa de hoje é a apresentação desse relatório. Eu conversei com a assessoria do deputado, o deputado ainda é do Maranhão, ele ainda está lá no estado dele, então tem que ver se vai ser confirmado. O Arthur Lira falou que ia ser hoje essa apresentação, mas ainda está meio em suspenso, se não for hoje, deve ser de hoje para amanhã essa questão. E aí, depois de apresentar para os líderes, vai ter, acho que umas 2 semanas ainda de muito debate, Felipe, e só depois disso é que deve ser, então, colocado em votação. A expectativa é que entre em votação apenas ali depois do recesso. Lembrando que a gente vai ter um recesso agora a partir do dia 17 até o dia 31 aqui no Congresso, depois retomam as atividades, então a expectativa de votação aqui na Câmara somente ali na primeira semana de agosto. Aí depois, passando pela Câmara, ainda tem toda aquela etapa de discussão no Senado. O fato é que o secretário de desestatização do governo, o Diogo Macorde, deu uma entrevista hoje para o jornal O Globo, e ele já disse que o governo está repensando, Felipe, a questão dessa modelagem de como vai ser a venda dos Correios. Inicialmente, a ideia era fazer igual aconteceu com a Eletrobras, como você mencionou, proposta que foi votada no mês passado. E qual era a ideia inicial? Era diluir o capital dos Correios, ou seja, vender as participações da União para que outros setores, investidores privados, entrassem e participassem aí da composição das ações dos Correios. Agora não, agora mudou e, segundo as declarações do Diogo Macorde, a ideia é vender toda a empresa. E o que isso significa, Felipe? Significa que quem for levar a empresa vai ter o ônus e o bônus. E qual é o ônus? O ônus é uma dívida de 14 bilhões que os Correios têm, isso são cálculos do próprio BNDES, que é quem é responsável por fazer essa modelagem da privatização, e tem depois também o outro lado, que é o ônus, que é uma empresa que tem capilaridade em praticamente em todo o Brasil. Então, há ainda um processo político para ser desenvolvido aqui. É muito mais tranquilo essa votação, porque é um projeto de lei, e por ser um projeto de lei precisa apenas de maioria simples. E o que é uma maioria simples? Maioria simples é o seguinte, gente, quando for para o plenário essa votação, se na hora da votação tiverem 100 deputados presentes, apenas para dar um exemplo para vocês, se tiver o apoio de 51 deputados, a proposta já é aprovada. Então, não é um tema, não é uma proposta que teria grandes dificuldades na questão de quórum para ser votada, mas deve ficar só para depois do recesso, viu, Felipe?